Ora boas, maltinha. Hoje trago-vos aqui um vídeo de Bruno Nunes, também a fazer aqui uns comentários sobre o exército e aquilo que se passou e acerca da tempestade e tudo. E, entretanto faço os meus breves comentários durante estes comentários do Bruno Nunes. Toda esta circunstância da proteção civil, do acionamento de 4 elementos das Forças Armadas, ainda levantou outra questão. O António acaba de dizer algo que eu creio que o António, com todo o respeito, disse isto sem intenção. A pessoa que teve o infortúnio de falecer estava a arranjar a casa à hora que não devia. Mas à hora para resolver a situação. A Proteção Civil foi irresponsável se pediu apenas 4 militares, mas mais irresponsável foi o Sr. Ministro da Defesa, ao ter em conta as notícias, inclusive da SIC, que apareceu com um contingente de 42 militares apenas para a fotografia, quando acabou a conferência de imprensa, desmontou E eu partilhei um vídeo sobre isto ontem. a barraca e foi embora. Isto não é uma vergonha? Não estamos a brincar. É verdade, António. Não estamos a brincar com isto. Não estamos a dizer que a população ficou claramente à sua sorte. O Exército não é para este propósito que temos para já. Não imaginamos agora que há uma guerra em Portugal, não é? Ou há incêndios e vamos outra vez chamar os militares, vamos para lá, tiramos fotos todos armadilhados e o caralho, depois no fim, pronto, desmanchar e tudo e ir para o quartel, está resolvido, e para as bases. Desmantelámos o Exército, as Forças Armadas ao longo dos anos. É outro tema para discutirmos oportunamente e não neste painel. Agora, claramente, ficamos a perceber que a Proteção Civil, mais uma vez, temos uma situação burocrática para qualquer acionamento de emergência em Portugal. Já tivemos as experiências, podemos agora criar os grupos de trabalho que quisermos. Nós ainda não percebemos a conclusão do grupo de trabalho do Elevador da Glória, não percebemos o grupo de trabalho das cheias, sabemos que os apoios que são entregues à população, eu não sei se à data de hoje o incêndio da Serra da Estrela já está pago. Sim. E, portanto, chegamos a esta altura e dizer que esta inaptidão que a Proteção Civil tem tido um problema ao longo dos tempos que a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil está mais preocupada a combater com a Liga dos Bombeiros, com os chapadores, numa lógica de guerra de patentes para perceber quem é que manda no território, do que propriamente a salvar a população quando ela precisa. E infelizmente é esta a circunstância, que chegamos a uma altura que o Governo esteve mais preocupado em fazer propaganda da forma como comunicou, mas não foi só o Governo, Quero responder, António, da forma como comunicou, e chegamos aqui a esta altura, que a população está sozinha, uma vez mais, depende de si própria. Sim, António. Quer fazer primeiro? Depende de si próprio e dependemos uns dos outros, que é engraçado. Como eu falei ontem, se não estou em erro, são sempre os mesmos a ajudarem-se uns aos outros. E eu tenho visto vídeos hoje acerca das ajudas que chegaram, penso que seja ao estádio de Leiria, acho eu que era, e vê-se muita gente que não precisa de ajuda e vai lá buscar as coisas. Eu não vou agora falar daqui de quem foi, nem vocês, os vídeos estão na net, se vocês quiserem ver, é só uma questão de pesquisarem, e até tem a polícia a dizer pelas palavras deles quem é que está lá, mas pronto. E até é um vídeo que não sei se vocês já devem ter visto, que é um rapaz, não sei se é um rapaz, alguém chega lá de moto e perguntou à polícia onde é que podia estacionar. Ele disse: deixem aqui as motas, mas é melhor ir lá e ficar alguém a tomar conta das motas, porque estão aqui umas certas pessoas que podem criar aqui problemas por causa de... Pronto, não interessa. Vamos continuar. 2 comentários. A pessoa que infelizmente morreu estava às horas em que estava a arranjar o telhado, não devia o estar a fazer, porque ninguém deve estar nessas circunstâncias. Não! Foda-se! Deixa chover dentro de casa, caralho! Que me cai o filho da puta do teto! Está a chover, não vou lá para cima arranjar! Se foda, deixa infiltrar na placa, foder a casa toda por dentro, encher a casa de água. Foda! A pôr-se em risco. E, portanto, não, então o que é que vai fazer? Vai esperar cair a casa toda. Obviamente que é o que colocar na situação, como infelizmente aconteceu assim. Mas houve muito mais feridos que foram parar aos hospitais a tentar arranjar as casas. O que as pessoas teriam nestas circunstâncias de terem atenção é que perante a tempestade que estava a ocorrer e perante os riscos todos que estavam a ocorrer, que deveriam ter abandonado as suas casas e terem ido para os locais que foram sinalizados pelas próprias autarquias locais. E não se parece fácil pedir isso. Não é fácil, é obviamente, e sabemos todos que há situações de ansiedade que se colocam à frente da racionalidade que se põe neste momento. Mas, obviamente, depois acontecem situações dessas que nenhum de nós deseja. O segundo comentário é que nós não podemos esperar que... Se me dissessem assim, a tua casa está salva pelo Estado, pode cair tudo recheio, pode ir tudo com o caralho, tudo o que tiveres dentro da casa, a casa pode molir,
o Estado cobre. Agora, o que interessa é a tua vida. Vais para o ponto seguro com a tua família e não te preocupes com o resto, que o Estado cobre. Ou o seguro cobra. O seguro cobre tudo. Não se preocupem com nada. O que interessa é a vossa vida. E o Estado está aqui para salvaguardar. Como vocês ajudam o Estado, o Estado agora tem que retribuir o favor quando a gente mais precisa. As Forças Armadas sejam utilizadas, como dizia. Agora, claro, há pessoas que investem a vida toda na casa. Quer dizer, e abandonar a casa, vocês também têm que entender que vocês olham por uma casa, o que seja, investiram a vossa vida toda naquilo. Trabalho, árduo, com o corpo e tudo. E abandonar as coisas por causa de um temporal e deixar aquilo tudo ir numa fração de segundos ou de minutos, vai tudo abaixo. Vocês também têm que entender esse ponto, não é? A vida custa, não é de borla. Ao contrário do que dizia o Bruno agora, que as Forças Armadas não podem ser, em primeira linha, convocadas apenas e só para a proteção civil. Nem perante um cenário como este? Quando as situações e as circunstâncias o exigem. Se a Proteção Civil, na sua avaliação, fez a avaliação de que era e tinha meios suficientes para agir no aquilo que estava a fazer naquele momento, não fazia sentido estar a convocar as populações e os autárquicos. É óbvio que as populações vão sempre, já vimos isto no anterior, vão sempre achar, e com a razão do momento em que vivem, vão sempre achar que não estão a atender às suas necessidades. Aconteceu isso e vemos isso nos próprios incêndios. Não é possível estar em todo o lado e ao mesmo tempo. Obviamente que era mais fácil, mas era necessário primeiro que se estabelecesse com clareza a cadeia de comando em todas as circunstâncias, saber quem e aonde é que tinham que estar para poder responder, sob pena de nos estarmos a atropelar todos uns aos outros, Miguel. Ou ficaram forças que foram convocadas e que depois ficam sem saber como agir. Acho que é muito fácil nós dizermos que não foi suficiente. Agora, imaginámos que havia simulacros disto. Vocês tinham pontos específicos na vossa zona, tinham pontos específicos para, no caso, temporais, tsunamis não digo, porque pronto, mas temporais, tremores de terra, sei lá. Como a Suíça, por exemplo, tem vários bunkers dentro das montanhas deles, porque são um sítio muito montanhoso, não é? Tem lá os bunkers devidamente equipados para a população. Tem os pontos, eles chamam os pontos seguros, não é? Aqueles sítios quando acontece alguma catástrofe, assim, uma guerra, uma coisa assim, que eles mandem a população ir para o abrigo, eles vão, têm postos espalhados pelos sítios. Nós não temos merda nenhuma, estamos aonde? Se houver um tremor de terra, vou para onde? Para o meio da rua, para me cair um poste em cima. Fico dentro de casa para levar com a casa em cima. Que simulacro é que eu tenho? Como é que eu sei? Para onde é que eu hei de ir? Ninguém me deu uma informação. Até hoje ninguém me explica nada disso. As escolas explicam como é que se deve fazer. Dão formação às crianças. Nos trabalhos fazem simulacros. Alguns fazem, a maior parte não faz. Simulacros de incêndio e simulacros de tremores de terra. Ninguém faz simulacros de merda nenhuma. Ninguém treina a população para estar preparada para este tipo de coisas. Ninguém quer saber. Mas não devemos esquecer as pessoas que, com a falta de coordenação nacional que está a acontecer, estão realmente a dar a cara no terreno. Em segundo lugar, dizer aquilo que foi aqui dito, que as pessoas são responsáveis pela sua morte ou pelos seus ferimentos, porque estavam a arranjar os telhados à hora errada. Quanto muito há uma responsabilidade da parte do Governo e da Proteção Civil a nível nacional de não ter comunicado às pessoas aquilo que deviam ter feito. Chega de tentarem fazer um aproveitamento político disto. António, o que está aqui não é em causa, aproveitamento. Sejamos claros. Isto não é para falar de política partidária. Ninguém se queixa neste momento de falta. Aproveitamento político foi aquilo que o Ministro da Administração Interna, penso que seja esse, que foi lá com as Forças Armadas para tirar foto e depois arrumou lá a feirazinha que montou e foram todos embora. Isso é aproveitamento político. Só para as câmaras e para tirar fotos que eles têm presente, mas depois que se foda. De meios no terreno para ocorrer estas situações. Não, isto não é verdade. O que está, António, vocês têm mesmo de acordar. Os que estão, É a autoridade do Estado que está em causa, por favor. Os que estão no terreno, neste momento, se conseguem dar conta daquilo que é necessário intervir. Naturalmente que ninguém, António, e não podemos estar a tirar pessoas para cima das situações quando elas ainda carecem de avaliação e de conseguirem intervir, inclusivamente. E há circunstâncias que não se conseguem intervir. Não foi só André Ventura e António José Seguro, e aqui justiça seja feita, ou outros partidos fizeram a doação das lonas também. Chegamos ao ponto ridículo que as lonas estão disponíveis para os partidos e não estão disponíveis para o Governo, porque é que os partidos e os candidatos, lonas que estavam a ser preparadas para na próxima semana substituir a campanha presidencial,
são paradas as produções, entregamos à população e o Governo não conseguia. Querem os contactos? É o contacto que falta. Como é que chegamos a um ponto que a população tem acesso aos geradores, mas o Governo não tem acesso aos geradores? António, por favor. Isso não é verdade. Então, porquê que o Plano Nacional de Proteção Civil só foi acionado ontem? É por isso que eu digo onde é que está o populismo? Chega de esta situação de tentarem fazer o aproveitamento político. Aproveitamento? O Governo disponibilizou. Na sexta-feira já estavam todos os geradores que eram necessários para todas as situações de prioridade. E depois foram todos roubados. Foi o que aconteceu. Pelo amor de Deus, estamos a ver as pessoas hoje nas filas para ir comprar geradores. As pessoas, na casa das pessoas, como é evidente, nenhum governo tem 100 mil geradores, ou fosse o que fosse necessário, número de geradores. Ora, se os geradores onde é existem para necessário, compra... hospitais, centros de saúde, todas as situações Só aí de é que é prioridade, necessário. para os supermercados, como foi necessário, obviamente para a casa das pessoas individualmente não é possível fazer. chamar Não, à mas é conversa. possível para comunidades, não é? Nem nenhum secções, mecanismo de limitações. proteção civil no mundo prevê isso. Pois, Portanto, mas o agora, Exército tem o que abrigos chega- para milhares de o que pessoas e as chega- pessoas estão a dormir à as chuva, pessoas António. não Estão a dormir à chuva e podiam estar em abrigos do Exército. Não, as pessoas estão a dormir à chuva se quiseram ficar nas suas próprias casas. Vou deixar o António Mas, respirar agora. É as o que pessoas está que são aqui em casa- responsáveis. São eles os culpados do seu sofrimento. Tenho que chamar o Rodrigo ao As debate. pessoas foram para os locais que as autarquias locais disponibilizaram. Tenham espaços e foram para lá. É evidente que não podemos esperar que tudo isto se resolva se as pessoas não quiserem ir. O que é que o Bruno nos queria dizer? Porque, basicamente, o Rodrigo toca num ponto que é importante ainda para mais depois das declarações da Sra. Ministra hoje. Eu ouvi um dos candidatos presidenciais a dizer, nomeadamente António José Seguro, que podíamos tentar renegociar o PRR. O PRR não pode ser renegociado para estas áreas. No entanto, o PRR poderia ter sido utilizado para questões de coesão territorial e de ordenamento do território, nomeadamente para este projeto que anda a ser falado desde 2017. Que todos falamos disto, todos falamos constantemente desta questão, assim como o PRR podia ter sido utilizado para a modernização das infraestruturas do Estado, para não estarmos pendentes com o ridículo de ouvirmos diretores hospitalares a dizer à partida durante mais 24 horas temos a instrução para que tudo possa ficar a funcionar. Portanto, existia uma falta de prevenção e o problema constante deste país é este. Nós tivemos dinheiro Diz da a União Comissão Europeia. Europeia que Portugal não fez qualquer pedido para alterar o PRR, mas dá a entender que pode ser feito esse pedido. Mas não vai as ser metas feito porque terão o que ser PRR é feitas. claro que depois do dia 31 de dezembro de 2026 não terá a hipótese de fazer qualquer renegociação. O problema é de Estado lá atrás. Sabe que nós temos... Mas o importante, Portanto, o importante também era que poderes desse dizer, facto nesta matéria, não pode ficar ser feito. o PRR a ser utilizado para uma reforma administrativa do Estado para aguentar uma série de estruturas humanas que não fazem sentido. E perdemos uma oportunidade e fomos maus a gastar dinheiro. Não soubemos Acho que recuperar estás em profundamente ordenamento enganado. do país. Não Uma há das coisas no ordenamento, PRR gastou dinheiro é não hoje há em dia haver veículos ordenamento, bombeiros novos. não há Uma das coisas no PRR Sim. gastou dinheiro é haver veículos bombeiros novos, é haver geradores nas redes Miguel, críticas, não sabes do que é estás a haver falar, deixa-me dizer uma coisa. cibersegurança. Os bombeiros, nos quais bombeiros? Sim, Quais os bombeiros. sim. Os bombeiros voluntários Os são entidades privadas. reequipamento que tiveram. Vocês nem sequer sabem o que Sim, estão a fazer, que o são, protocolo são. que existe com os bombeiros são entidades Tiveram privadas. reequipamentos que têm também problema, para a PRR. Miguel, o problema dos bombeiros não são equipamentos. Pois. Porque comprar Ai, carrinhos não de são bombeiro para o também. Natal Achas? é muito bonito, mas é para brincar lá em casa. O problema achas dos que é para o bombeiros é Natal? falta de carreiras, é falta de progressão de carreira, é falta de ser uma profissão de risco que vocês nunca quiseram tratar. Mas eu nem sequer estou a falar disso. Não. Porque os bombeiros são Os daqueles aumentos que à última da hora que eles dão tiveram sempre para o ti corpo não- às não balas serve e para nada. têm em cima Pois de tudo deram, pois deram. o facto Sabes de o pior perceber é não são ter vida havido por uma vida. coordenação Agora, nacional. mas não como estamos deveria em ter causa. havido O problema é, nesta nós situação. passamos a vida, para Concluir, concluir, Bruno, para ouvir o António, concluir, nós passamos a vida a olhar para a consequência. Nunca olhamos para a prevenção. Nós somos reativos, não somos proativos. E este problema da falta de utilização com visão territorial do É PRR verdade. Nós somos reativos, não somos proativos. Nós não fazemos as coisas já a contar com o que vai acontecer. Nós fazemos as coisas depois de elas acontecerem. é responsabilidade dos últimos partidos que governaram Portugal, quer daqueles que iniciaram o PRR, quer daqueles que fizeram a renegociação. Aquilo que foi feito de investimento foi na máquina do Estado e nunca em proveito da população. Quero dizer o que é com isto. No domínio da proteção civil, se nós considerássemos que estava esgotada a nossa capacidade de intervenção, que não está. Foi isso que foi dito até pelo Presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e queremos crer, nós, como dizia o Rodrigo, e bem, que nós confiamos nas entidades para poder avaliar as situações em termos de intervenção. A Europa está disponível para isso, já se disponibilizou e mais, há um mecanismo europeu que é o mecanismo da solidariedade que há de apoiar Portugal no sentido de recuperar todas as estruturas. Agora,
é óbvio que não se espera que se consiga recuperar todas as situações em termos definitivos nos dias que nós temos desde a tempestade e desde o dia em que isto ocorreu. Portanto, nós temos que recorrer aos meios que temos, de acordo com os mecanismos que já existem, foram acionados, ao contrário do que o Miguel dizia, foram acionados em tempo. Os avisos para esta tempestade vinham desde o dia 22, no dia 27 foram acionados os termos de prontidão e, a partir daí, esteve-se no terreno para verificar todas as situações que ocorreram e algumas que pioraram, como havia avisos que as situações podiam ter piorado bastante de ontem para hoje. Infelizmente não se verificou, não estamos livres de poder ocorrer a seguir. E, portanto, neste momento nós temos cerca de mais de 30 mil pessoas no terreno para verificar essa situação. Obviamente, eu não assinalei há pouco, mas é uma questão que também foi o Rodrigo que referiu, que não pode deixar de ser assinalada, o sentido humanitário dos portugueses que foram para o terreno livremente para fazer isto, mas é importante saber uma coisa, é que tudo isto acontece sem qualquer tipo de coordenação da perspectiva da boa vontade das populações que têm de o fazer. Agora, o que é importante é que se saiba fazer isto de uma forma estruturada naquilo que é relevante e que pode ser feito de imediato, que é nas questões de saúde, nas questões de educação, nas questões que obviamente incomodam as pessoas, são as suas próprias casas. Nós habituámos a receber avisos da Proteção Civil às quais não demos a devida importância ao longo do tempo. Mesmo aquelas situações mais gravosas. Nós cidadãos desvalorizámos muito este tipo de comunicação. E, portanto, este tipo de comunicação que nós recebemos até da própria Proteção Civil tem que ser mais emergente, tem que ser mais claro, mais frontal a dizer, atenção, este não é um mero aviso que pode passar, isto pode ser verdadeiramente crítico e dramático para a vida das pessoas e as pessoas têm que levar isto a sério. Alguém sabe descrever o que é uma rajada de vento a 140, 160, 180 ou 200 km/h? Sabe? Eu não sei. Eu não sei descrever. E, portanto, tem que existir... Já vimos várias vezes isso não, sei se abrir a janela do carro quando vou a 140 na autoestrada, que é melhor não dizer isto, vão dizer que estou em excesso de velocidade, e sei o que é a deslocação do vento. E sei perfeitamente que não consigo parar o vento com as mãos. Também estamos perfeitamente de acordo. Aquilo que acabámos de ouvir da Proteção Civil, lamento, vou dizê-lo com toda a frontalidade. Isto parecia recuarmos uns anos atrás e ao Ministro da Comunicação do Iraque a dizer os americanos aqui não entram e ouvimos as bombas lá atrás. Mas este senhor está a brincar? Então, mas está aqui numa lógica de está tudo bem. A sorte... Não precisamos de um mecanismo europeu. Não precisamos de ajuda de ninguém. Orgulhosamente sós. Quem diria? Não, é que temos gente capaz, suficientemente capaz no país para ocorrer para estas situações. António, as pessoas em Leiria, infelizmente... Eu não interrompi, António. As pessoas, infelizmente, em Leiria não têm telecomunicações que seriam muito mais importantes para outras questões das vidas delas do que nos estarem a ver. Mas esta comunicação ao país, este é o princípio da irresponsabilidade do Governo. O Governo, a montante, o Rodrigo disse aqui algo que é importante. Obviamente, vamos ter que saber. As pessoas nestas alturas que vêm, se o Governo os apoia ou se são abandonados. Que isso tem vindo a acontecer. Sentem-se abandonados pelo Governo. Se o Governo teve ou não teve informação do que estava a acontecer. Sabia ou não sabia da gravidade do problema? A questão depois de fazer os vídeos, a trabalhar, a roer as unhas, ouça, isso é palhaçada para as pessoas lá em casa, para quem está com dificuldades, a ver tudo o que está a acontecer. Mas não foi só o Partido Social Democrata nem o Governo, não é? Que eu vi um vídeo de José Luís Carneiro nas últimas horas que é mesmo palhaçada. E, portanto, e com música épica ali atrás, etc. etc. Olha, o Ventura foi entregar as lonas, o Ventura foi entregar alimentos, por muito depois que seja, pelo menos demonstrou, ao contrário de José Luís Carneiro, que foi reunir com o Presidente da Câmara. Olha, o Presidente, vou dizê-lo com toda a frontalidade, o Presidente da Câmara Municipal de Leiria é um boneco. Sabe porquê? Veio criticar alguns políticos por ter... Não, é um boneco. É um boneco que está mais preocupado a passear o colete da Proteção Civil e a dar conferências de imprensa. Recebeu José Luís Carneiro, à porta fechada, fez um vídeo épico a entrar na Câmara Municipal. Então, e dias antes, vem dizer que vem aqui visitar o Jardim Zoológico. O Jardim Zoológico nós podemos tipificar os animais, os burros pelo menos já percebemos quem são. E, portanto, há uma questão que é, eu respeito a população, eu respeito é os técnicos da Câmara, eu respeito é os bombeiros, não é o Presidente da Câmara que tem feito a figura que tem feito e que está mais preocupado em fazer política quando deveria estar preocupado a estar no terreno e a resolver. E vamos ver se a Câmara Municipal de Leiria ativou ou não ativou os seus planos de segurança. Fez o que fez e vamos ver como é que apoiou os bombeiros locais. O que é que estava disponível? Porque isto vir para a televisão, mandar umas larachas, a dizer que o outro está a fazer, o outro o que está a fazer,
Miguel, queria que falasse sobre as falhas de... fez com que as pessoas lá fossem. Falhas ou não... Essa é a questão de fundo com que nós temos que nos confrontar neste momento, que é não estar a convocar a resposta política, mas sim temos a noção do que é que estamos a fazer para a resposta em relação aos problemas das pessoas. Estou inteiramente de acordo. Uma última com isso, pergunta, mas para não ocupar uso- o tempo do eu não- Miguel, eu e o não Miguel terá a critico nenhum oportunidade de Presidente de responder. Câmara, porque tenho a consciência do que é que Todos o os Presidente de políticos Câmara estiveram no vale e tem que território. fazer. O Agora, massacre é o André Ventura. José Luís deixa Carneiro, falar, há 2 dias, pesquisem lá no Facebook de José Luís Carneiro, há 24 horas, há 48 horas, foi visitar a Leiria, teve em reunião com o Presidente da Câmara, depois do Presidente da Câmara fazer as declarações de fato. Vamos ouvir o Miguel. Mas ele está com posicionamento político ou está preocupado com a Pode sua população? responder, Miguel. A avaliação da Sra. Ministra, olha, pifou. Na realidade, aquilo que está a ser passado, as pessoas já não conseguem ter credibilidade. A senhora Pois, até exatamente. custa, porque eu não me Para mim está sinto assumido. moralmente capaz de estar a atacar a Sra. Ministra pela imagem fofinha que tem, mas muito sinceramente não tenho capacidade nem competência. Esta questão que o Rodrigo estava a falar, da questão das infraestruturas críticas, nós parece que nos esquecemos que o Hospital de Todos os Santos em Lisboa foi chumbado pelo Tribunal de Contas porque não tinha o risco sísmico considerado. Portanto, nós brincamos com as obras. Esta questão que estava agora aqui Para a ser concluir, falada, temos de fechar, mesmo para concluir, obviamente que o estado de calamidade, e o Sr. Presidente de Câmara sabe perfeitamente que, por exemplo, é importante os políticos irem ao território, porque o estado de calamidade acelera uma série de processos na contratação, na mobilização de meios, e era urgente. E não se percebe Estás a porque é que ouvir? o Governo... Se queres concordar com o tipo Porque é Chega, que o mas, Governo quer não dizer, cada consegue vez concordas mais, ativar e acionar os meios? Isto obriga a uma revisão a montante. Tivemos um problema. A Jusante, temos que, de facto, rever a lei da proteção, a lei de base da proteção temos de civil. concluir. Agora, o PSD não saber a importância de eu acionar um estado de calamidade e não perceber que a nível autárquico e poder local e foi das próprias acionado CCDRs, da nas forma como primeiras poderiam ter 24 horas, resolvido, portanto- escusávamos estar com algumas questões da Mas quais contratação primeiras pública e 24 horas? acelerar Recusaram declarar a estado de calamidade. Coisa que não foi feito. O estado de calamidade devia ter sido acionado acionado o muito estado antes. de calamidade. Não precisávamos estar à espera para ver o que é que ia acontecer mais ou se morreria mais alguém. À altura de E saber pronto. quanto vale o seu carro? E pronto, meus amigos. Não há publicidade aqui, que eles me pagam para passar publicidade. Principalmente aqui de não sei de quê. E era este vídeo que eu vos tinha para trazer hoje. Acho que o Bruno Nunes realmente falou aquilo que tinha que se dizer. Eles tinham que ouvir. A malta tinha que ouvir isto e realmente é verdade. Isto, infelizmente, o Estado reage depois das coisas acontecerem. E quem se fode é sempre o Zé Povinho. E isso vai ser sempre assim. Enquanto isto não mudar, não dar uma volta grande, isto não parece que vai mudar. Maltinha, pronto, já sabem. Se estiverem a ver o vídeo no TikTok, ponham um gosto, republiquem e também tem o meu canal do YouTube, até Choram TV, para lá seguir e comentar e partilhar e subscrever também. E pronto, e é isto que eu tenho para vos dizer e para vos mostrar hoje. Um grande abraço a todos, portem-se bem e ó, um olho sempre aberto, que isto anda aí ladroagem.